E quem diria que o Paraguai é o novo destino preferido dos brasileiros? Que loucura é essa? O que está acontecendo? O Paraguai não era aquele país que todo mundo ia lá buscar iPhone, buscar muamba, inclusive? Pois é, parece que o jogo virou e hoje o Paraguai tem sido um destino muito buscado pelos brasileiros. E nesse vídeo aqui eu vou te explicar o porquê que isso está acontecendo. Qual é o motivo desse êxodo de brasileiros para o Paraguai? Fica nesse vídeo até o final que eu vou te trazer 7 motivos, os principais, pelos quais os brasileiros estão indo morar pra lá e até eu tô pensando em ir, viu? Galera, o primeiro ponto aqui é a gente entender que quem tá indo pro Paraguai são principalmente os empresários, tá? E eu já vou te trazer aqui o primeiro motivo pelo qual está acontecendo essa saída dos empresários brasileiros para o Paraguai, que se chama o Imposto Nota 10. O que é isso, Alan? Imposto Nota 10? Aqui no Brasil, quando você abre uma empresa, você tem que pagar inúmeros impostos. ICMS, PIS, COFINS, além, claro, do imposto de renda e tantos outros impostos aí que uma empresa precisa pagar. Se ela tem funcionário, ainda mais, né? E o Paraguai inovou nesse negócio. Eles criaram um imposto chamado Triplo 10. E como funciona esse imposto no Paraguai? No Paraguai, pessoal, os tributos são muito mais fáceis de se entender. Se você abre uma empresa lá, você vai pagar 10% sobre as tuas vendas, sobre o teu faturamento. Se você é um funcionário no Paraguai, você vai pagar 10% sobre a sua renda. E se você vai comprar os teus alimentos no mercado, você vai pagar também lá 10% sobre a compra. Então, essa regra tributária simplifica demais o país. É muito mais fácil você empreender em um país onde você sabe exatamente quanto você vai pagar de tributo. Diferente do Brasil, que tem uma tributação exagerada em tudo. Então, esse é o principal motivo pelo qual as empresas estão indo para o Paraguai. Lá elas têm previsibilidade, lá elas conseguem operar com muito mais facilidade e ter uma operação bem mais sadia. Só para você ter uma ideia, no Brasil, o nosso IVA, né, que é o Imposto sobre o Valor Agregado, ele vai chegar com a nova reforma tributária perto de 28%. No Paraguai, é 10%. Então, é muito mais simples de viver no Paraguai hoje do que no nosso Brasil, infelizmente. E um detalhe, tá? O nosso imposto sobre o valor agregado vai ser o maior do planeta em 28%. Só um asterisco aqui. E o segundo motivo, pessoal, pelo qual as empresas estão indo para o Paraguai é a lei de Maquila. Como funciona essa lei? Basicamente, o Paraguai diz para a empresa assim, para a indústria, vem para cá, eu não te cobro nada de imposto para você trazer a matéria-prima. Então imagina lá uma empresa que fabrica roupas. Ela pode trazer o tecido do Brasil, ela não vai pagar imposto para levar esses produtos para o Paraguai. No Paraguai, ele pode contratar mão de obra lá, vai pagar só aqueles 10%, e na hora dele vender esse produto, ele vai pagar apenas 1% sobre a venda de impostos. Então isso é muito interessante para uma empresa. Se ela vender 100 mil reais, ela vai pagar apenas R$1.000 ali de tributo sobre essa venda. Inclusive, tem uma empresa da minha cidade aqui que se mudou para lá, levou a fábrica dela para lá, para se beneficiar desse modelo. E pasmem, pessoal, tem mais de 300 grandes indústrias no Paraguai atuando com esse subsídio da lei de Maquila. 70% dessas empresas são de brasileiros. Olha só o Brasil afastando o empreendedor, né? Aonde que essas empresas estão gerando emprego agora? Estão gerando emprego lá no Paraguai. Aonde que elas estão pagando tributos? Lá no Paraguai. Porque no Brasil muitos negócios não iam ser nem viáveis por causa da nossa carga tributária. Fica a reflexão. Terceiro motivo pelo qual está acontecendo esse êxodo, principalmente das empresas lá para o Paraguai, é por causa da conta de luz. Você acredita nisso? Sabe por quê? Porque Itaipu, a nossa maior hidrelétrica aqui do Brasil, né, uma das maiores do mundo, inclusive, ela é metade do Paraguai. Só que a quantidade de habitantes que existem no Paraguai versus a quantidade que existe no Brasil é infinitamente diferente. Então, acaba que no Paraguai tem uma sobra muito grande de energia, o que faz com que a energia seja mais barata. Então uma empresa que talvez aqui no Brasil ia pagar aí 10, 15 mil reais de conta de luz, no Paraguai consegue pagar um valor bem mais baixo. E isso é um custo fixo para uma empresa. Quem tem empresa sabe como é sofrido quando você precisa pagar lá aqueles custos fixos, que o custo fixo sai totalmente do lucro. Para muitas empresas vale a pena ir para o Paraguai só por causa do subsídio da conta de luz. Você acredita nisso? Inclusive tem um case de uma empresa brasileira que era de mineração de Bitcoin. Mineração de Bitcoin exige muita energia. E ela saiu do Brasil e foi para o Paraguai, porque lá ela ia pagar muito menos no custo aí da mineração e, consequentemente, ia ter mais lucro minerando os bitcoins. Que doideira, né? Mas é um dos motivos também que está fazendo esse êxodo acontecer. Outro motivo que as empresas estão indo para fora do Brasil, indo para o Paraguai, é por causa das leis trabalhistas. Imagina que você vai abrir uma empresa hoje no Brasil e você vai precisar contratar ali 10, 15 funcionários. Você já sabe que você vai ter um custo absurdo só para contratar essa galera. E você não tem nenhuma certeza aí, porque o empreendedor no Brasil é assumir risco pra caramba.
Então você não tem certeza sobre o teu negócio ainda, você está iniciando ali uma operação e você já está iniciando muitas vezes no negativo. No Paraguai, o que eles fizeram? Eles facilitaram tudo. Lá o custo para registrar um funcionário é apenas de 16%. Aqui no Brasil, um funcionário custa para a empresa o dobro do que ele ganha lá na folha de pagamento dele. E essa outra metade vai lá para o governo. Então, esta regra tributária do Brasil também prejudica a contratação das pessoas. E no Paraguai é muito mais simples, muito mais fácil. Além disso, a jornada de trabalho do Paraguai ela é de 48 horas semanais. Diferente aqui do Brasil, que a gente está discutindo, inclusive, redução da jornada de trabalho. Então, quando a gente tem uma jornada mais longa, para o empreendedor acaba sendo melhor, porque ele tem mais dias ali que ele pode estar vendendo. Então, esse também é um motivo pelo qual as empresas estão indo lá para o Paraguai. O quinto motivo que está fazendo as pessoas saírem do Brasil é o curso de medicina. Você sabia que tem mais de 15 mil estudantes de medicina brasileiros no Paraguai? Para você ter uma ideia, o custo para estudar medicina no Brasil em uma mensalidade é de 8 a 12 mil reais. Mas ainda custos ali que ele vai ter com alimentação, hospedagem, entre outros custos que o curso vai ter aqui no nosso país. No Paraguai, o custo fica em torno de 1.000 a 2.000 reais. Além disso, passar em medicina numa universidade pública do Brasil é muito difícil. E no Paraguai está mais simples, está mais fácil. O custo lá faz com que muitas famílias possam até pagar o curso de medicina. Então, essa facilidade também está atraindo muitos jovens que acabam indo para o Paraguai estudar medicina. Muitos retornam, mas outros acabam ficando também lá. O sexto motivo é a facilidade que o Paraguai criou para os investidores migrarem para lá. A gente está falando, né, que eles estão migrando, tá sendo atrativo. Só que para você ter uma comparação, se uma empresa de outro país quiser se instalar no Brasil, ela vai enfrentar meses de burocracia até que ela possa operar legalmente com tudo certinho. No Paraguai isso é muito simples. Inclusive eles têm leis que facilitam um visto especial se você quiser levar uma empresa para lá para gerar empregos para eles. Então enquanto países aí da Europa e da América têm se fechado para o estrangeiro, o Paraguai está aberto, de braços abertos, está falando vem gerar emprego aqui, vem se desenvolver aqui, com essa visão de negócio. E isso gera uma atração enorme para as empresas. Então é um dos motivos também a flexibilidade, sem burocracia, agilidade, que é tão importante num mundo que é tão conectado como o nosso, né, gente? Não faz mais sentido a burocracia que a gente tem no Brasil em muitas coisas. O sétimo motivo que faz com que muitas pessoas estejam olhando para o Paraguai com carinho é a estabilidade da sua moeda. Você sabia que o Guarani, que é a moeda do Paraguai, é a moeda mais antiga em circulação aqui na América Latina? Ela foi criada em 1946 e ela é uma moeda estável. Por mais que 100 mil guaranis equivalham a 70 reais aproximadamente, aqui não é o valor de zeros que tem atrás que importa, é a estabilidade. É uma moeda estável. O empreendedor que vai para o Paraguai trabalhar com o Guarani sabe que o que ele tem hoje, daqui a um ano, vai estar perto do que ele tem. Diferente da nossa taxa de juros, que é uma montanha-russa, sobe, desce, uma inflação descontrolada. O Paraguai hoje tem mais segurança para o investidor. Ele consegue ter mais previsibilidade. Isso, infelizmente, afasta hoje também os empresários do Brasil. E o Paraguai está ali, de portas abertas, com uma grande oportunidade. E o que tudo isso nos mostra, pessoal, é que no nosso atual cenário de mundo, os países que flexibilizam para os negócios, para o mercado mais livre, para as empresas, são os países que se desenvolvem. Não adianta um país tentar amarrar ou fechar as portas para as empresas, porque a força de produção de impostos, de empregos, de renda para as famílias, são as empresas que contratam, são as empresas que geram riqueza, o PIB, né, nosso Produto Interno Bruto, vem das nossas empresas. E quanto antes o Brasil entender que precisa ser mais como o Paraguai nesse sentido, a gente vai ter ganhos. Mas se o Brasil não entender isso logo, infelizmente, cada vez mais, nós vamos ver empresas saindo daqui do Brasil, indo para os nossos países vizinhos, onde as condições são facilitadas. Tudo que o empreendedor precisa é que o Estado não atrapalhe, porque ele, por si só, é uma máquina de produção, uma máquina de geração de riqueza, de renda e de prosperidade para as famílias. E por fim, se você ainda não é inscrito aqui no Mundo de Negócios, seja bem-vindo. Faça parte aqui da nossa comunidade, porque a gente vai estar sempre falando dos temas em alta aí da nossa economia, finanças, negócios. Vai ser muito bom ter você aqui. Deixa teu comentário que eu quero ouvir a tua opinião. E aí, bora mudar para o Paraguai?